Olá pessoal, tudo bem com vocês? Júlio Mendes e mais uma dica aqui no Power Apps, ok? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que vêm acessando o meu canal, que vêm me mandando feedback sobre os vídeos que eu tenho postado lá. Eu agradeço demais, tá certo pessoal? Muito obrigado mesmo pelo acesso. A ideia minha é divulgar a ferramenta, mostrar um pouco do meu conhecimento, é colaborar com as dificuldades das pessoas que precisam da ajuda, tá? E diante disso também, há 2 dias atrás eu recebi um pedido em especial de um internauta que acessou o meu canal, tá? E com base no pedido dele eu tive a ideia aqui, então vamos gravar um vídeo aqui para ajudar ele e para mostrar para vocês as possibilidades aqui dentro do Power Apps, certo? Então, no pedido em específico, era a consulta de uma lista de movimentações, de pedidos, né, de produtos, na qual ele precisava consultar algumas informações. Só que isso vinha de uma fonte de dados que era uma planilha em Excel, que é exportada do sistema, né, da empresa dele. Para isso, o que eu fiz? Eu desenhei uma planilha em Excel aqui, certo? Ela possui 3 abas. A primeira tem os dados do fornecedor, a segunda tem os dados do produto e a terceira tem os movimentos, que são os pedidos, interligando o fornecedor e o produto e, consequentemente, as quantidades que foram pedidas com suas datas de pedido, certo? Dica importante aqui no Excel. Primeiramente, criei as planilhas, eu preciso transformá-las em tabela, senão o Power Apps não consegue ler os dados, tá? Para isso é muito simples, tá, gente? Ó, vou criar uma nova planilha aqui, lateral. Ó, vou fazer aqui, ó, código, descrição e quantidade, ok? Eu tenho aqui essa planilha com 3 colunas em específico. Vou colocar um dado aleatório aqui, tá, gente? Só para a gente... Teste. Vou copiar aqui para baixo. 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que eu tenho essa minha planilha e vou usar ela lá no Power Apps. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar toda a planilha, ok? Vir e inserir no Excel tabela. Ele vai me informar o intervalo que a tabela será criada nesse primeiro momento, ok? E eu marco aqui, ó, que minha tabela tem cabeçalho. Ele vai entender que a primeira linha é o cabeçalho da tabela, ok? E dou um ok. Agora sim ele transformou o meu dado em Excel. Automaticamente esse dado está preparado para ser consumido pelo Power Apps, tá? Se eu não fizer isso, quando eu colocar meu conector lá do Excel, tá? E localizar minha planilha, ele não vai achar esse dado, tá certo? Então essa é a primeira dica importante. Vou apagar aqui essa tabela. Outra dica importante é o quê? A planilha que você vai consumir do dado, ela precisa estar armazenada dentro do OneDrive da sua conta do Office 365, ok? Por que isso? Porque é um dado na nuvem e ele vai poder ser consumido em qualquer lugar, seja você estando na empresa ou pelo seu celular, pela mobilidade do teu celular, ok? Então, para isso, eu peguei essa planilha aqui, ó, e salvei dentro do meu OneDrive. Se eu pegar aqui, ó, no meu OneDrive, tá certo? Eu tenho uma pasta aqui chamada App, e aqui dentro alguns testes que eu faço, a minha planilha está salva, tá aqui, ó, Lab 6/3 de 2020. Vou alterar aqui a exibição para ficar mais fácil de mostrar. Ó, aqui é a planilha, Lab 6/3 Excel Filter, certo? Então ela já está aqui. Então, já preparei minha planilha, já tenho os dados, já transformei os dados em tabela, já armazenei ela no OneDrive,
para eu poder ter acesso em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá para o Power Apps e vamos consumir esses dados e vamos fazer alguns filtros ali, tá? Nós vamos consumir o dado do Excel, nós vamos trabalhar um pouquinho com o filter, nós vamos trabalhar um pouquinho com o lookup, tá? Para a gente interligar essas 3 planilhas que eu tenho aqui, certo? Então vamos lá, mão na massa aqui no Power Apps. Então aqui na tela principal do Power Apps, nós vamos criar um novo, né? Vamos criar um aplicativo em branco. Hoje o Power Apps me dá essas opções aqui, né? Um aplicativo de tela em branco, é o que nós vamos usar. Aplicativo em branco baseado em Dataverse. Dataverse é o banco de dados da Power Platform, tá? Não é esse que nós vamos criar. Um site em branco é o Power Apps Portals, tá? Então vamos na primeira opção, vou criar. Aqui ele me pede o nome, eu vou dar aqui, ó, um Lab 6/3 de 2022, tá? 2022. O formato, tableta ou telefone. Eu vou fazer em tableta porque fica melhor, tabuleta, né? Que fica melhor aqui para demonstrar aqui, tá certo? Mas tudo que eu aplicar aqui vale para os 2 formatos, certo, pessoal? Então vamos criar. Ele vai criar. A minha tela ele está preparando. Com a minha tela pronta, aqui é a principal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, em dados e vou conectar já aquela planilha minha que eu criei e já está armazenada lá no OneDrive. Eu venho aqui em dados, ó, adicionar dados, clico aqui na setinha e aqui eu vou colocar Excel. Eu não vou importar os dados. A opção de importar os dados, eu importo os dados para dentro do meu app, para dentro de uma outra tabela. Não. Eu quero consumir, eu quero usar aquela planilha como fonte de dados. Então, Excel Online Business, ok? Aqui ele aparece as conexões, ó. Pode ver que eu tenho 2 vezes aqui, porque eu já tenho outros apps consumindo, tá? Eu vou selecionar a segunda aqui. Ele agora está lendo a minha conta e trouxe, primeiramente, todos os grupos que eu tenho. Ele traz aqui também as minhas listas no SharePoint, que também é um repositório, né, de dados, né? Então, o que eu vou usar? Essa primeira opção aqui, ó, OneDrive for Business. Nessa segunda opção, OneDrive, ele vai ler meu OneDrive lá e vai trazer todas as pastas que eu tenho lá. Eu vou acessar aqui, ó, App e Lab 6/3. É o Excel que eu tenho. Ele vai ler e automaticamente trouxe para mim as tabelas que eu tenho lá, que são aquelas 3 planilhas. Eu vou selecionar as 3, porque eu vou consumir as 3. Vamos dar um conectar. Ele vai falar aqui para mim o seguinte, que ele precisa de um ID para fazer o relacional aqui. Se ele pode inserir uma coluna ou se ele já vai usar uma coluna que tem na sua própria planilha. Como a minha planilha não tem uma coluna de ID, eu vou deixar ele criar aqui aleatório para mim, tá? Então, ele vai perguntar primeiro para a tabela de fornecedor, depois para a tabela de movimentos e depois para a tabela de produtos. Para as 3, eu vou usar a opção que ele vai gerar para mim automaticamente, ok? Então, conecto, ele está carregando, ó. Podemos ver que eu já tenho as 3 fontes aqui de dados, ok? Agora, na tela do aplicativo, nós vamos inserir uma galeria. Eu gosto de trabalhar com galeria, gente, porque galeria me dá uma melhor visão, me dá mais possibilidades, tá? Mas eu poderia também trabalhar com uma tabela de dados, tá? Mas ao meu ver, a tabela de dados, para demonstrar, ela não fica muito visível, tá? Então, eu vou aqui em galerias, ó, clico. Outra coisa minha também, particularidade minha, tá? Eu gosto bastante de trabalhar aqui, quase que 99%, com a galeria de altura flexível. Por quê? Porque se eu tenho algum dado que ele é extenso, ele automaticamente vai ajustar a altura do meu label, tá? Para 2 linhas ou mais,
de acordo com a necessidade. Então eu vou selecionar essa, ele vai abrir aqui para mim, vai pedir qual a fonte de dados, ok? Então vamos entender agora um pouquinho lá no Excel. Primeiramente, o pedido que eu recebi falava apenas da demonstração dos movimentos, dos pedidos que aquele cliente, que o fornecedor ou cliente fez, ok? Então, sendo assim, eu normalizei essa fonte de dados criando uma coluna de fornecedores, uma planilha com os dados dos fornecedores, uma com os dados dos produtos e outras com os movimentos, que são os pedidos, consequentemente criando colunas para que eu consiga relacionar as três em específico. Porém, o que eu preciso mostrar aqui nessa galeria são todos os pedidos, todos os movimentos. Então, a minha fonte principal dessa galeria vai ser a tabela de movimentos, ok? Então, ela vai ser minha fonte principal. Então, quando eu selecionei aqui, veja que ele ainda não demonstrou nenhuma informação, porque ele agora está me esperando aqui eu configurar as colunas, tá? Vou posicionar aqui, vou deixar um espacinho aqui em cima, porque eu vou depois nós vamos criar uns filtros aqui em cima, tá? Então, ó, eu venho aqui, clico em adicionar item, tá? Do painel de inserir. Quando eu cliquei aqui, ele habilitou aqui para mim, ó, os componentes para eu colocar. Eu vou inserir uma label aqui. Quando eu clicar, automaticamente ele já vai inserir a label com a informação da minha fonte de dados, a primeira. Podemos ver aqui, ó, que ele trouxe para mim já o código do fornecedor. Ah, Júlio, mas não é essa a primeira coluna que eu quero. Eu gostaria que a minha primeira coluna fosse a data do pedido. Então, basta eu apagar aqui, ó, até aqui, dar um ponto. Quando eu dou um ponto, ele já lê para mim desitem, tá, pessoal? Outra informação, desitem quer dizer ao item da fonte de dados principal da galeria, tá? Desitem é o item da fonte principal da galeria. Então, desitem ponto. Então, na tabela movimento ponto, eu quero que traga qual a informação? Eu quero que traga a data do pedido. Ó, data do pedido. Tá vendo? Ele trouxe aqui para mim, ó. Eu vou ajustar aqui esse espaço aqui, ó. Que não precisa ser extenso assim, pode ser menorzinho um pouco, ok? Vamos levar um pouquinho para cima e vamos tirar essa barra de rolagem aqui para a gente demonstrar todas as informações. Ok, eu tenho minha primeira coluna. Agora eu preciso de mais uma. Então eu posso simplesmente aqui, ó, só selecionar que eu tenho, dar um Ctrl C nela, um Ctrl V, ele já criou a próxima para mim. Nessa segunda agora, o que eu quero? Eu quero que demonstre o fornecedor, ok? Ah, Júlio, mas eu quero o código, eu preciso do código, preciso sim ou não? Eu vou demonstrar das duas situações, tá bom, pessoal? Se for o código, basta eu apagar aqui, vim até o ponto, apago o ponto, a hora que eu apertar novamente, ele aparece para mim as colunas. Eu vou colocar o código do fornecedor. Veja que trouxe para mim o código do fornecedor, tá certo? Eu posso também, agora, Júlio, mas eu quero o código e quero a descrição do fornecedor. Ok, vamos copiar essa label, vamos colar ela aqui de novo e vamos trazer aqui para frente, ok? Agora aqui eu vou trazer a descrição do fornecedor baseado no código dele que está no label anterior que eu inseri. Para isso, o que eu preciso? Neste momento agora, nós vamos usar um comando no Power Apps que se chama lookup. Para o pessoal que trabalha muito com Excel, o lookup no Power Apps é a mesma coisa que o PROC-V no Excel, tá certo? Ele resulta apenas em um único registro, em uma única linha, tá? Então, lookup, podemos dar o nome ao invés de lookup de procure. Procure em qual fonte de dados? Eu vou procurar na fonte de dados fornecedor, ok? Agora, eu vou apertar um ponto e vírgula aqui
como o meu navegador está na linguagem português, aonde eu uso ponto e vírgula, se o seu estiver no inglês é apenas vírgula. E aonde você usa ponto e vírgula no inglês, eu no português uso 2 pontos e vírgula, ok? Então vamos lá. Agora eu vou na condição. Condição o quê? Eu quero que dentro da fonte de dados, dentro da tabela fornecedor, ele vai comparar para mim o código, tá? Na qual vai ser igual ao quê? Igual ao desitem, a fonte principal dessa galeria. Então eu vou colocar aqui, ó, desitem ponto código do fornecedor. Aonde o código na tabela do fornecedor for igual ao desitem código fornecedor na tabela principal, ok? Fiz a comparação, fecho. Agora o que eu vou fazer? Qual informação eu quero que traga aqui? Fechei o lookup, agora eu vou dar um ponto. E o que eu quero que ele demonstre para mim? O nome fantasia. Ele está lendo a tabela de dados e está aí, ó. Trouxe para mim as informações, né? Os dados do fornecedor. Ah, Júlio, se eu tenho a possibilidade disso, para que eu vou precisar do código? Bem, vai da sua necessidade, ok? Vai da sua necessidade. Eu vou colocar aqui código e descrição para vocês verem, ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Eu tenho já a data do pedido, o código do fornecedor, o nome, a descrição do fornecedor, ok? Vou dar uma diminuída aqui. Vamos trazer isso aqui um pouquinho para o lado, ok? Agora eu vou colocar o produto, ok? Eu vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V. Copiei. Primeiro eu vou trazer o código, então eu posso apagar esse lookup todo aqui e simplesmente já trazer o desitem.código produto. Ele trouxe para mim o código do produto, ok? Vou dar uma diminuída aqui, vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, próxima coluna, estender ela aqui um pouquinho mais, próxima coluna, novamente, agora nós vamos fazer um lookup, nós vamos buscar a informação da descrição do produto na tabela do produto. Então eu inicio aqui com lookup. Qual a fonte? Produtos. Qual é a condição? A condição é que, na qual a coluna código, dentro da tabela produto, dá um espacinho aqui, seja igual ao desitem, que é a fonte principal da galeria, ponto código produto. Fecho a busca. Agora, qual que é o campo que eu quero que demonstre? Ponto descrição. Ele vai ler a tabela de dados, vai fazer a comparação e vai trazer para mim a descrição do produto. Ok? Agora vamos trazer a quantidade. Eu vou copiar dessa coluna aqui, que fica mais fácil para mim. Ó. Tá vendo? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Venho aqui, ó, venho no final, apago o código produto até o ponto, aperto o ponto de novo e simplesmente a coluna quantidade. Ok? Agora vem-se uma situação. Foi também feito no pedido que eu trouxesse algumas informações do cadastro do produto, tá? Em específico, algum dado especial. Então, eu criei duas colunas lá no cadastro do produto, que são características do produto. Uma chamada gordura, outra chamada proteína, tá certo? E eu vou trazer ela aqui, tá? Com base no produto do pedido. Então, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, opa, vou dar um Ctrl Z para voltar, tá? Desculpa que eu estava editando aqui, então, ó, novamente, Ctrl C, Ctrl V, eu venho aqui, vou colocar agora, eu quero que ele demonstre qual é a gordura deste produto em específico, tá? Então,
Gordura está em qual fonte? Na fonte de produtos, então eu vou buscar lá na fonte, na tabela de produtos. Para isso, novamente, vamos usar o lookup. Vamos fazer um lookup na fonte de dados produto, de vírgula, qual a minha condição? Novamente, é o código do produto, igual ao desitem.codeproduto. Fecho. Agora, eu vou dar um ponto e vou demonstrar aqui a informação gordura. Ele vai ler a tabela de dados, ok? E trouxe para mim. Lá eu coloquei um valor padrão, tudo 1, tá certo? O mesmo vai acontecer para uma outra informação. Ctrl C, Ctrl V, eu já tenho o lookup criado aqui, só vou mudar o final da coluna. Ó, vamos trazer aqui. Agora eu vou demonstrar proteína. Proteína. Ele vai ler e atualizou. Veja. Tudo como 2. Ok? Então, eu já tenho os dados demonstrados aqui. Eu já tenho eles relacionados, tá? Do jeito que eu preciso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso fazer um filtro, tá? Ele foi me pedido alguns filtros, então eu vou mostrar para vocês aqui agora como é o filtro. Eu vou colocar uma borda aqui, ó, vou colocar aqui comum, deixar essa bordinha aqui, para a gente conseguir só identificar aonde está a tabela, tá? A galeria, desculpa. Então, o primeiro filtro que nós vamos colocar vai ser um filtro por produto, ok? Então, o que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui em entradas, vou fazer aqui, ó, um menu suspenso, ok? Então, ó, aqui produtos, vou colocar aqui, ó, produto. E um outro, tá certo? Em específico, a pedido, né? Ele me pede para trazer todas as movimentações do mês, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui em texto uma entrada de dados. Aqui, ó, aqui entrada de dados, ok? Então, eu vou ter dois filtros, um por produto e um por mês. Porém, só que o que acontece? Aqui eu tenho a coluna aqui, ó, com ela inteira, tá certo? Ela inteira. E eu tenho anos de 2022, 23, 24, 25, 27, eu tenho vários anos aqui. Então, eu preciso saber de que ano e mês que eu vou fazer aquela consulta, ok? Qual a melhor estratégia nesse momento aqui? Sugiro o quê? Vamos pegar aqui, ó, vamos selecionar aqui na galeria. Aqui, ó. Todas as colunas. Vamos levar elas um pouquinho mais para frente aqui. Nós vamos colocar duas colunas aqui, tá? De mês, de ano e mês. Ok? Você clicar fora, clico de novo, vou copiar aqui, ó. Nessa primeira aqui, eu vou colocar o ano. Como é que eu faço isso? Simplesmente, basta no início aqui, eu usar o comando year, de ano. Year, ele vai pegar o ano para mim de quem? Desse item aqui, ó. Pronto. Ele trouxe para mim o ano. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos pegar, vamos copiar ele e Ctrl C. Do lado, eu vou usar o que agora? O mês. Então, aonde é year, eu vou apenas mudar o comando para month. Ele trouxe o mês para mim aqui agora. Ok? Vejam que eu tenho o ano, o mês e a data completa. Tá? A minha fonte para filtrar vai ser isso aqui. Ok?
Então, tendo em vista isso, eu vou pegar essa entrada de dados aqui, vou diminuir ela e vou copiar e colar. Agora eu vou precisar dizer o ano e o mês, ok? Então, ó, aqui, ó, no texto aqui, a dica aqui, ó, vou apagar esse padrão aqui. Vou apagar esse padrão aqui, vou deixar aqui dentro aqui, ó, como dica, digite o ano, e aqui, digite o mês, ok? Aqui, em produto, nos itens desse produto, eu vou colocar o quê? Eu vou vincular ele à minha tabela de produtos. Produtos, ok? Eu tenho aqui, ó, minha tabela de produtos está aqui. Ele trouxe o código. Júlio, eu não quero o código, eu quero pesquisar pela descrição. Ok. Eu seleciono o componente, venho aqui, ó, em avançados e vou alterar aqui, ó, o valor. Onde está código, eu vou colocar descrição. Ok? Então, ó, se eu der um ok, ele está aqui, ó. Eu tenho produto 1, 2, 3, 4 e 5. Está todo aqui. Ok? Vamos voltar aqui. Aqui. Ok. Só que, veja que ele trouxe para mim como default o produto 1. Na hora de eu criar um filtro aqui, ele vai ficar como padrão isso aqui. Então, eu não posso ter um default selecionado. Eu venho aqui, ó. Default. Cadê? Ah, gente, desculpa. Eu selecionei o componente errado, tá? Não é esse componente. Entrada de dados é caixa de combinação, que é um combo box, tá certo, gente? Que eu vou usar. Só refletir mais uma vez. Não é suspenso, é caixa de combinação, ok? Para o filtro. Vamos lá novamente. Vou selecionar produtos. Veja que ele não trouxe nenhum default, não pode trazer mesmo, ok? Então, ó, porém, se eu vier aqui, ó, der um play, eu tenho o código dos produtos, tá? Mas eu não quero o código, Júlio. Eu quero a descrição. Então, seleciono ele, venho aqui em avançado e vou mudar aqui, ó, display field e search fields. Aqui, onde está código, eu vou colocar descrição, é tudo maiúsculo, descrição, e aqui, onde é código, eu vou colocar descrição. Os dois precisam estar idênticos, tá certo, pessoal? Senão ele não vai mostrar a informação conforme você precisa. Vamos dar um play aqui, ó, para simular. Se eu vier aqui agora, ó, tá aqui, ó, produto 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, eu tenho produto, eu posso pesquisar por ano e por mês, tá certo? Então, agora vamos fechar aqui. Eu já tenho meus filtros aqui. Esse primeiro aqui, eu vou nomear ele para CBB produto. Esse segundo aqui, eu vou nomear ele TXT ano. E esse terceiro aqui para TXT mês. Ok? Agora, aqui na galeria, na opção itens, que eu estou trazendo todos os movimentos, nós vamos agora usar a opção, né, o comando filter, para filtrar os dados conforme o que for definido lá nos filtros ali em cima, certo?
Então, para isso, vou dar um Enter aqui, ó. Vou abrir um pouquinho mais aqui, ó, para ficar mais fácil de mostrar. Na primeira linha, eu vou usar o comando filter. Filter é onde? Na fonte de dados movimentos, tá? Ponto e vírgula. Primeira opção de filtro é o meu combo box aqui, com a descrição do produto, tá? Para combo box, nós temos que prever quando ele estiver em branco e quando ele estiver selecionado. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Ok? Primeiro, CBB, produto, ponto. Aí agora, selected, selecionado, ponto, descrição, igual a blank. Ok? Quando ele for em branco, ele não vai acontecer nada. Eu vou dar um espaço e vou usar a opção OR, ou, tá? Quando aí a galeria, vamos fazer melhor, antes de eu colocar aqui, vamos dar um nome para a galeria, ó, tá galeria 1, vamos colocar GLR de galeria, movimentos. Vou colocar tudo maiúsculo aqui, movimentos. Tá? Então vamos voltar agora aqui no filter. Ó, GLR, já apareceu, movimentos, ponto. Desculpa, gente, não tem nada, eu estava fazendo errado. É o nome do campo na tabela. Então, ó, é descrição produto, descrição produto, é igual ao quê? É igual ao que está nesse combo aqui, ó. É igual ao que eu usei. Ctrl C. Ok? Então, ele vai prever quando for em branco ou quando o combo box estiver com a informação. Vírgula. Vou para a segunda linha. Agora é o TXT de ano. Ok? Então, o que eu vou fazer? TXT ano. Opa. Desculpa, pessoal. Onde é vírgula é ponto e vírgula aqui. TXT ano ponto texto, o que tiver na função texto dele. Eu vou usar agora a função in. Por quê? Porque ele pode ser ele pode ter em várias linhas dentro da tabela movimento. Então eu vou usar a opção in, aonde? Eu vou buscar aonde isso aqui? Na pedido. Só que data do pedido é nome completo. Então, mais uma vez, eu vou usar o year. O year aonde? Na data pedido. Ele vai comparar ano com a extração do ano dessa coluna. Ok? Ponto e vírgula. Agora, para campos em texto, eu não preciso prever quando ele estiver em branco. Que ele automaticamente ele já traz todos, tá? Por quê? Porque a função in quer dizer contém, tá? Contém. Então ele só vai filtrar quando eu digitar alguma informação lá, certo? Vamos agora em txt mês, ponto, qual campo? Opa, desculpa, texto aqui também. Texto, mais uma vez, o comando in. O in agora onde? No month, né? No mês do campo data pedido. Ó, month, onde? Data pedido. Fecho aqui e fecho o filtro. Neste primeiro momento, ele tem que trazer tudo para mim. Pode ver aqui, pessoal, ó, tudo, tá? Ele está com algum... Vamos olhar o que é o erro.
faço aqui, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui, operação inválida. Ele está achando algum campo nulo lá, mas ele está trazendo a informação aqui. Então pode ser alguma falha de conexão lá com a planilha do Excel. Assim, pessoal, é importante falar para vocês que trabalhar com o Excel como fonte de dados não é uma das boas práticas, tá? Muitas das vezes é melhor você criar uma lista lá no SharePoint e consumir lá do SharePoint, tá? Que fica muito mais fácil para vocês, tá? Vamos ver aqui, só ver se a gente consegue. Ele não está conseguindo ler lá, porque ele está encontrando algum dado lá como nulo. Mas se a gente olhar em produtos, ó, vamos aqui na planilha, ó, aqui em produtos, ó, eu não tenho nenhum código aqui como nulo. Tá tudo com informação. Então, todos eles com informação. Então, é um erro, né? É uma falha na conexão com a planilha. Ah, Júlio, mas é porque ela está aberta. Não tem problema. Veja aqui, ó, mesmo com ela aberta, ó, ele já criou a coluna de ID lá. Tá vendo? Então, ele consegue, pela planilha estar no OneDrive, a colaboração já é ativada. Então, ela pode estar aberta, pode ser consumida em mais de uma fonte, né? Em mais de um momento, ok? Mas, vamos ver aqui o outro lookup, o que acontece? É a mesma coisa, ele não está conseguindo, ele está achando algum código lá como nulo, tá? Produto A. Mas o produto A está sendo consumido aqui, não, produto 3, mas ele consome aqui. É alguma falha na conexão lá mesmo, tá? Mas, ó, vamos ver agora o filtro que a gente criou aqui, ó. Se eu pesquisar, vamos primeiro pesquisar no produto teste 3, ó. Vou selecionar, veja, ele trouxe só o produto teste 3 para mim, ok? Só que no produto teste 3 eu só quero o ano de 2027. Olha lá. Eu estou fazendo aqui um filtro em cascata, tá? Como também eu posso simplesmente apagar 2027, apagar o produto aqui, ó. Ele vai trazer para mim todos, ok? E eu quero só os meus pedidos de 2027. Ó, eu tenho o pedido do produto 3 e do produto 4. Tá? Vou apagar aqui, ele trouxe todos. Eu quero só do mês, ok? Do mês 4. Olha lá, eu tenho todos os meus pedidos do mês 4. Ah, eu quero do ano, mês e ano. Ok. Todos os meus pedidos de 2027, ó. Aqui vamos ver se eu tenho registros múltiplos aqui. Não tenho, infelizmente, de outros anos, né? Ele está todos em anos separados. Mas se eu tivesse, eu poderia colocar o ano, colocar o mês, ó. Veja que se eu não achar nada aqui, ó, 5, mês 5, não tenho nada. Mês 2, não tenho nada. No mês 3, ó, achou um, ótimo. Se ele tivesse achado mais de um, eu poderia vir na minha terceira opção aqui e filtrar pelo produto, tá? Produto 1, ó, não tem nenhum. Produto 2, ó, não tem nenhum. Produto 3, beleza. Produto 4, não tem nenhum. Ok? Outra coisa, pessoal, que eu vi aqui agora, e isso é importante também vocês se atentarem, tá certo? Vamos voltar para o modo de edição. O meu combo box que eu inseri aqui para ser um filtro de pesquisa, ele está habilitado para múltiplas seleções, ok? Sugiro a desabilitar. Júlio, mas não vai funcionar? Vai. Mas aí o código tem que ser diferente. Por quê? Porque eu preciso separá-lo com ponto e vírgula, tá? Aí é um pouco mais complexo. Então, simplesmente seleciono, venho aqui, ó, permitir várias seleções, eu desabilito. Agora, se eu vier aqui, ó, é uma única seleção. Ele não aguarda uma outra seleção minha. Tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, atendendo a um pedido aí do internauta, tá?
Espero ter ajudado vocês aí ao entendimento. Vale lembrar os mesmos comandos que eu usei aqui num formato de tabuleta, de tela. Ele também serve para o celular. São os mesmos comandos, a mesma ideia, a mesma filosofia, ok? Porém, o que vai mudar é o layout, ele vai ficar um pouquinho mais estreito, tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pelo acesso ao meu canal. Continue consumindo lá, prometo a vocês que vou me dedicar em mais vídeos e tenham todos um bom dia. Obrigado.